Olá, tudo bem, gente? Espero que sim. Chegamos à nossa sexta aula. Estou muito feliz com o progresso de vocês, com o que eu tenho visto até aqui, das redações que eu já recebi e corrigi. Bom, hoje nós vamos falar do desenvolvimento e vamos fazer uma análise de desenvolvimento e ver também alguns repertórios. Então, vamos embora, que não temos tempo para perder, não é isso? Troquei um pouquinho esse cenário aqui que vocês estão vendo, porque eu achei que a aula ficou mais interativa, utilizando esse whiteboard aqui desse negocinho da canetinha, essa canetinha mágica. Ficou melhor do que aquela apresentação que eu estava fazendo antes. Depois vocês comentem, me digam se acharam melhor assim. Estamos aí, gente. O negócio é ficar ótimo para vocês. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de desenvolvimento, o que a gente precisa entender? Essa parte do texto, essa estrutura, ela pertence ao segundo e ao terceiro parágrafo. Às vezes até um quarto parágrafo na redação. Eu sempre aconselho, façam 2 parágrafos de desenvolvimento, porque vocês vão ter mais espaço para conseguir desenvolver melhor a redação de vocês, a argumentação de vocês. Então, nós vimos a introdução, vimos modelo de introdução, vimos uma aula com a redação 1, um modelo de introdução bem bacana, e agora a gente passa para o desenvolvimento. Vamos analisar como que se dá essa construção argumentativa. Beleza. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é justamente esse, desenvolver a argumentação. O que é esse desenvolvimento? Vocês vão planejar, vocês vão montar aquele escopo de redação e vão planejar que tipo de desenvolvimento vocês vão fazer, como que vai se dar essa defesa da tese de vocês, a defesa do ponto de vista de vocês. Vocês vão trazer comparação, vocês vão fazer essa argumentação demonstrando alguns fatos, trazendo dados históricos para contextualizar e afirmando determinado ponto de vista. Como que vai se dar esse processo no texto de vocês? Então, eu vou apresentar algumas ideias, algumas formas que vocês podem utilizar para desenvolver bem uma argumentação. Aí aqui, olha só, é o momento de convencer o leitor, o examinador, do seu ponto de vista. São aqueles dados que você vai utilizar para formar o convencimento de quem está lendo. Por exemplo, quando a gente fala da obra 1984, nós temos ali um regime totalitarista. E temos, vamos supor, no caso do texto 1, da redação 1 que eu vi com vocês já, falava a respeito da língua como um mecanismo de manutenção e domínio do poder. Qual o argumento que eu posso utilizar para demonstrar que a língua ela realmente pode ser utilizada dessa forma? Eu posso trazer aspectos do texto e posso mencionar que a liberdade de expressão é um direito que pertence a regimes democráticos. Por isso que é considerado tão importante. Na nossa Constituição, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental. E como que vocês podem contrabalancear isso? Quando você priva o indivíduo de se expressar abertamente, quando você reduz a língua, quando você enxuga esse vocabulário e você quer realmente evitar que as pessoas interajam, que as pessoas possam se comunicar, formular ideias e questionar, o que você está fazendo? Manipulando as pessoas, fazendo com que elas se tornem marionetes. Então, é uma forma de você argumentar. Aí você pode trazer a função social da língua, por exemplo. Agora vamos supor que o tema da prova seja privacidade. O que eu posso utilizar como argumento? Você pode, vamos supor que você queira defender que a privacidade é extremamente importante, contudo, atualmente, esse caráter, essa importância está perdendo espaço. Atualmente, ela está sendo posta de lado. Como que você pode defender isso? Você pode utilizar como argumento as redes sociais, a profissão dos influencers que são pagos e muito bem pagos para mostrar parte da vida deles, a sociedade de aparência.
Você pode trazer também o próprio Big Brother Brasil, que foi inspirado, não o Big Brother Brasil, mas o Big Brother em geral, porque tem vários países. Você pode utilizar o Big Brother como um exemplo. O Panóptico, que acredito que quando a gente chegar nessa aula vocês já terão visto esse texto. Acho que é Panóptico ou Pinóptico. Um edifício que foi criado para justamente ver todas as pessoas ao mesmo tempo. Então você quebra com a privacidade. O próprio telefone que a gente utiliza e capta tudo que a gente diz e depois aparece para a gente como forma de produto para nós consumirmos. Tudo isso vai servir para vocês demonstrarem que a liberdade de expressão atualmente, ela, apesar de ser um direito fundamental, as pessoas não a reconhecem dessa forma, porque elas estão abrindo mão, elas estão cedendo a privacidade delas em função de algo muito maior que leva ao consumismo, que leva ao estrelismo também, porque as pessoas desejam essa fama da internet, elas querem ser vistas, elas querem ser apreciadas, então entra também esse desejo interno, essa coisa subjetiva. Bom, é hora de utilizar o repertório, linkar com o livro e persuadir. Então percebam, repertório é aquilo que vocês vão citar. Aí pode ser, vamos botar aqui. Aí pode ser, vou botar assim bonitinho. Pode ser música, livro, filme, documentário. Assistam um documentário Dilema nas Redes, tem na Netflix. Documentário também. Linkar com o livro, aí vocês sabem que é o 1984, e persuadir, ou seja, convencer. Esse convencimento, ele é velado. Ele não é um convencimento, olha, acredita no que eu estou dizendo. Ele é um convencimento que você demonstra as suas razões para aquela pessoa concordar com o que você está dizendo. E a UERJ quer textos autorais. Quando eu coloco isso, é porque ela quer textos diferentes. Ela quer textos que demonstrem que é o pensamento daquela pessoa. E não que ela decorou aquele texto, decorou aquela estrutura. Que é o que a gente vê muito no Enem. O Enem já tem uma forma típica de você começar, uma forma típica de você iniciar o desenvolvimento. Iniciem o desenvolvimento de vocês com uma frase, uma simples frase, e discorram a respeito do conteúdo dessa frase, como ela linka com o livro, como ela linka com a proposta da redação, beleza? Aí agora eu queria descobrir aqui como que eu faço para limpar a tela de uma vez. Tem que apagar um por um. Ah, eu acho que deve ser aqui, ó, borracha. Ah, viu? A gente vai apagando assim. Ih, meu Deus, apagou o slide. Vamos ver se eu consigo passar pro próximo slide. Ah, viu? Consigo passar pro próximo slide. Dilemas de uma professora utilizando a mesa digitalizadora. Isso dá um filme, gente. Dá um documentário. Vamos lá. Então, desenvolver a argumentação é o quê? Apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas, tudo que vai comprovar uma afirmação, uma tese. Então, vamos supor que vocês queiram dizer que, por conta do excesso das redes sociais, as crianças têm desenvolvido mais problemas ligados à saúde mental. De onde vocês tiraram essa informação? Vocês precisam colocar esse dado de acordo com a fonte tal, ok? Isso é importante. Encadear as ideias para amparar a sua afirmação, a sua tese. É isso que a gente fala de encadear as ideias, é justamente esse conceito mesmo. Você pode iniciar o parágrafo de desenvolvimento de várias formas, sempre a partir de um tópico frasal. O que é esse tópico frasal? É a frase que vocês vão utilizar para iniciar a estrutura de vocês. Então, vamos supor que a gente esteja falando de privacidade. O que vocês podem colocar para iniciar? Vamos supor que vocês queiram dizer que atualmente a privacidade, apesar de ser um direito constitucional, ela não tem sido amplamente utilizada pelas pessoas, porque elas estão abrindo mão dessa privacidade. Então, vocês podem começar como? No parágrafo de desenvolvimento.
Uma declaração, olha só. Vou nem botar a privacidade, vou colocar... Eita. Acho que tem que ser aqui. Vamos botar aqui o direito à privacidade. A gente começa com essa declaração simples. Estão percebendo que é uma declaração... Oh, meu Deus. É uma declaração simples mesmo. Ai, porque eu tô tentando usar caneta e mouse ao mesmo tempo. A caneta funciona como um mouse nesses casos aqui. Ó. O direito à privacidade é uma garantia constitucional. Apesar disso, vou botar aqui embaixo, tá, galera? Opa, ih, meu Deus. Apesar disso, ó, o direito à privacidade é uma garantia constitucional. Vou só fazer um acréscimo aqui. O direito à privacidade é uma garantia constitucional. A gente vai colocar no Brasil. Esqueci desse detalhe, porque é bom a gente fazer essa delimitação, ok? Então, o direito à privacidade é uma garantia constitucional no Brasil, vírgula. Apesar disso, ela tem sido pouco observada pelos indivíduos. Quando a gente coloca esse pouco observada aqui, é no sentido de pouco notada, pouco usufruída, pouco, como que eu posso dizer, reconhecida. Ela tem sido pouco observada pelos indivíduos. Aí é que a gente ainda pode continuar. Vamos ver aqui se eu consigo continuar aqui para vocês. Ela tem sido pouco observada pelos indivíduos. Aí a gente continua. Afinal, parte dessas pessoas opta por ceder a esse direito, ceder a essa garantia, opta por ceder a essa garantia, opta por ceder. Caramba. Ai, gente, eu sei que tá estranho, mas vocês conseguem entender, né? Opta por ceder a essa garantia em função das redes sociais. Então, olha só o que a gente construiu aqui. Ó, o direito à privacidade é uma garantia constitucional no Brasil. Apesar disso, ela tem sido pouco observada pelos... Aí aqui não sei onde está, pelos indivíduos. Afinal... Ih, ficou bem confuso, peraí. Ah, agora voltou. Nossa, gente, coisas que só acontecem na minha aula, né? Ela tem sido pouco observada pelos indivíduos. Afinal, parte dessas pessoas opta por ceder a essa garantia em função das redes sociais. Viram como ficou interessante? O direito à privacidade é uma garantia constitucional no Brasil. Afirmei. Apesar disso, ela tem sido pouco observada pelos indivíduos. Afinal, parte dessas pessoas opta por ceder a essa garantia em função das redes sociais. E aí agora vocês continuam. De acordo com o documentário Dilema nas Redes, aí vocês utilizam esse informativo. Milhares de pessoas utilizam redes como Instagram, Facebook, vocês podem citar.
para compartilhar parte de suas vidas. E aí vocês podem trazer um paralelo com 1984, que nesse caso é consentido. Mas será que as pessoas têm essa noção? No 1984 não havia nem essa ideia de consentimento. Era algo que não tinha nem que pensar. Era aquilo dali pronto. Era obrigatório. Era algo imposto. Isso é a palavra que eu queria lembrar. Era algo imposto àqueles indivíduos. Aqui nós temos a possibilidade do discernimento. Mas será que as pessoas têm essa clareza mental? Então vocês vão traçar esse paralelo. Elas cedem essa garantia e aí vocês vão questionar. Mas será que elas têm consciência de que estão abrindo mão disso? Será que elas têm consciência de algo muito maior que está por trás desse uso indiscriminado das redes sociais? Aí vocês vão jogar o 1984. Na obra 1984, de George Orwell, os indivíduos não tinham, você pode colocar os indivíduos, as pessoas, o grupo, o corpo social, não tinha a possibilidade de escolher se queriam ter a sua liberdade individual violada. Eles eram obrigados a abrir, eles eram obrigados a aceitar a fiscalização imposta pelo grupo dominante. E aí vocês já traçaram esse paralelo. Beleza? E aí o que vocês vão fazer? Vão citar também quais são os prejuízos que ocorrem quando a gente abre mão da nossa privacidade. O prejuízo no século XXI é que nós somos demasiadamente expostos à informação. E boa parte dessas informações querem nos conduzir a algum tipo de postura, seja para comprar determinada coisa, porque nós vivemos numa sociedade de consumo, seja para formar a nossa opinião a respeito de algum aspecto político, de algum aspecto social ou econômico. Então essa é a consequência. Vocês precisam pensar na consequência negativa quando nós abrimos mão da nossa liberdade de expressão. Então isso é o que vai estar no desenvolvimento. Vocês conseguiram captar? É esse debate que nós fizemos aqui que vai constar no desenvolvimento de vocês. Aí vamos lá. Desenvolver a argumentação. Você pode iniciar o parágrafo de desenvolvimento de várias formas, sempre a partir de um tópico frasal. A opinião que sustenta recebe o nome de tese. Então, a opinião que sustenta é a tese. Ou seja, o que você está defendendo nesse caso? Que o direito à privacidade é uma garantia constitucional que não vem sendo observada e devidamente respeitada no século XXI. Quais são as razões que me fazem dizer isso? E aí eu tenho as redes sociais, e aí eu tenho a questão dos algoritmos, né? Peraí. E aí eu tenho a questão dos algoritmos. E aí, o que mais que eu tenho? A violação de dados, o desejo de exposição, vídeo BBB. Então, a gente pode colocar aqui também. O desejo de exposição. E aí, tudo isso vai fazer o quê? Vai entrar em choque com 1984, porque as pessoas não tinham a possibilidade de escolher se elas queriam ou não ter o seu direito violado. Aliás, elas nem tinham direito, na verdade, né? Direito é uma conquista da democracia. Ali é um regime totalitário. Que alegam em sua defesa vão se dominar argumentos. Então, tudo isso aqui que você vai alegar para defender o seu ponto de vista são os famosos argumentos. Opa! Na UERJ é possível o uso da primeira pessoa do discurso. Então, esse uso da primeira pessoa do discurso na UERJ, ele pode, mas vocês precisam ficar atentos a isso. O que é esse primeira pessoa? Eu e nós. É isso aqui, primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. É quando eu digo, acredito nisso, acreditamos nisso. O que você vai fazer? Evitar a primeira pessoa do plural, porque nela você inclui o seu leitor. E se você for fazer uso dessa primeira pessoa do discurso, que tem que ser num ponto estratégico e sem excesso, você vai utilizar o eu. A partir das minhas convicções, porque minha é um pronome possessivo de primeira. A partir das minhas convicções, taranã, taranã, taranã.
A partir de leitura, a partir das minhas leituras, a partir da minha observação de mundo, em um determinado momento você pode trazer isso, mas sem excesso. Combinado? Beleza, galera? Isso aí. Vamos lá, então. Atenção à argumentação genérica. O que é essa argumentação genérica? É quando vocês utilizam todo mundo sabe, todos acreditam, ou então quando vocês trazem um fato que é de conhecimento geral. A educação no Brasil é precária. Todo mundo sabe disso. Então, o que vocês precisam fazer? Reformular. Apesar da educação no Brasil ser precária, existem pesquisas que apontam alguma coisa favorável. Ou, apesar de existirem pesquisas que apontam que a educação no Brasil tem melhorado, a realidade é outra. Perceberam que você pode utilizar o apesar tanto para no final beneficiar a educação, dizer que ela está melhorando, quanto você pode utilizar o apesar para dizer que não, ela não está melhorando. Tudo vai funcionar conforme o seu ponto de vista, conforme aquilo que você deseja argumentar. O argumento da maioria baseia-se no tópico da quantidade. O maior ou mais numeroso é preferível ao menor ou menos numeroso. O filme teve mais de 2 milhões de espectadores, portanto deve ser muito bom. O que a gente faz aqui? A gente tem uma premissa. Como 2 milhões de pessoas assistiram ao filme, então ele deve ser muito bom. Eu presumo que ele seja muito bom. Por quê? Porque 2 milhões de pessoas assistiram ao filme. Temos o argumento de utilidade, que ele baseia-se no tópico do útil. O útil é ótimo, né, gente? O útil é preferível ao que não é. Exemplo, ajudar globalmente as populações em condições de pobreza beneficiará a todos. Essa máxima, todos nós também já sabemos. Óbvio que ajudar uma pessoa que está passando por uma condição de pobreza vai beneficiar um grupo muito maior. Então, se você ajuda, uma pequena ajuda que você dá aqui é uma ajuda que você nem sempre consegue perceber o quanto bem pequenininho que você pratica para um grupo se torna algo muito maior quando a gente observa o todo. Também é um tipo de argumento genérico. Então, é bom vocês evitarem esse tipo de construção. Argumento ético baseia-se no tópico da moralidade. O moral é preferível ao imoral. O que significa isso? É óbvio que você tem que ter uma postura ética ao invés de uma postura que não seja ética. Ninguém vai defender a corrupção. Exato. Ninguém vai dizer assim, mas ele rouba, mas faz. Ninguém vai defender isso na redação. Então, é outro tipo de argumentação genérica. Nossa, meu círculo ficou ótimo com o meu G aqui. A gente faz um círculo assim para englobar o G. Senhores membros do Congresso, é a sua responsabilidade e ao seu senso de dever que recorremos para propor soluções aos problemas que assolam o país. Lógico que é o Congresso que a gente vai recorrer. E quando a gente diz aqui o senso de responsabilidade, a gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade do país. Mas, o que ele quer dizer com essa frase? A gente recorre à lei, a gente recorre ao Poder Legislativo, ao Executivo, ao Judiciário, para solucionar um problema. E não a defesa de olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque isso é ilegal. Ok? Beleza, então seguindo. O argumento hedonista baseia-se no tópico do prazer. O prazeroso é preferível ao desagradável. A praia da pipa, o paraíso na terra. Eu não vou defender que existe algum lugar, por exemplo, que passa por determinadas restrições e dizer que aquilo dali está certo, que aquilo dali é o adequado, que aquilo ali é o bom, porque se as pessoas estão sofrendo é porque elas merecem sofrer, pelo amor de Deus. Até mesmo porque nem faz sentido uma pessoa pensar assim. Ninguém sofre porque quer sofrer ou porque tem que sofrer. Por favor. Mas eu penso assim, professora, na redação evita esse tipo de lógica, porque isso pode te prejudicar. Ok? Seguindo. Bom, chegamos, então a gente viu os argumentos genéricos e vimos aquilo que nós não devemos fazer. Ok. Tópico frasal. Estrutura importante que ajuda a tornar o parágrafo de argumentação muito mais organizado e interessante.
ele permite ao autor do texto desenvolver o assunto mais facilmente, garantindo o sucesso da redação. O que é então o tópico frasal? É a ideia central ou nuclear do parágrafo de desenvolvimento. É aquela ideia central que eu vou defender. Mas, professora, o tópico frasal não fica lá na introdução, que tem autores, tem professores que consideram o tópico frasal como a tese? A tese não é uma frase, uma estrutura em que você defende um ponto de vista? Você vai iniciar o seu parágrafo de desenvolvimento com a mesma forma, uma declaração. O tópico frasal é uma declaração. É isso que vocês vão fazer. Ah, professora, mas eu gosto de começar com inicialmente, a princípio. Tudo bem, beleza. Mas você também pode começar com uma frase, com um tópico frasal mesmo, uma estrutura, sem problema nenhum. A gente vai ver aqui como que isso é feito. Olha, então a gente tem alguns tipos, ok? Essa daqui é a declaração inicial. Declaração forte logo no início do parágrafo. Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou racismo. Esse aqui é o meu tópico frasal. Eu fiz uma afirmação. Eu disse, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou racismo. Declaração inicial. Joguei. Agora eu explico. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual, que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, distante de oportunidades iguais. Eu fiz uma declaração e, na sequência, eu expliquei essa declaração. Tudo bem? Então, esse é o modelo de declaração inicial. Fiz a afirmação, geralmente é uma afirmação mais toma aqui essa informação mais pesada, porque quando a gente lê não há ligação direta entre a violência, a pobreza ou o racismo, nós ficamos, o que ele vai dizer depois disso? E aí ele justifica falando a respeito da nossa sociedade que está com raízes fincadas na desigualdade. E aí a gente consegue entender, realmente faz sentido. Definição. O autor também pode apresentar uma palavra que esteja dentro do contexto do assunto que será discutido no desenvolvimento. E aqui entra aquela questão que vocês vão respeitar o que vocês colocaram lá na introdução de vocês, como argumento 1 e argumento 2. É aquilo ali que vai definir que vocês seguiram a ordem. Apresentei o argumento 1, estou falando dele no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Apresentei no argumento 2, estou falando dele no segundo parágrafo de desenvolvimento. Qual é aqui então o nosso tópico frasal? A pena de morte é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Qual é a nossa palavra aqui? É essa daqui, pena de morte. É a respeito dela que eu vou explicar todo o restante do meu conteúdo. Ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Ou seja, é quando aquela sociedade já não enxerga mais solução. E eu discordo disso, porque eu acho que nós sempre temos solução. As pessoas é que às vezes não querem encontrar, porque elas acham que a morte é a solução mais prática, ou então a prisão, quando na verdade a prisão não ressocializa ninguém. Nos moldes que é feito aqui no Brasil, nos moldes que está sendo feito hoje, que isso é feito, a prisão não vai ressocializar. Vamos lá. Contraste ou comparação. O autor apresenta ideias opostas e faz uma comparação entre esses elementos, considerando relevantes para o texto. Então, de um lado, os pesquisadores. Aqui eu tenho um. Mal remunerados, sem estímulo e abandonados pelo poder público. Do outro, os gastos exacerbados com políticos. Eu apresentei dois grupos, pesquisadores e políticos. E quais foram os argumentos contrários que eu usei? Pesquisadores, mal remunerados, sem estímulo, abandonados pelo poder público. Políticos, com auxílio, com vale alimentação, com auxílio moradia. Esse é o paradoxo da nossa realidade, esse é o paradoxo da pesquisa brasileira. E hoje nós vemos o quanto seria importante ter uma pesquisa bem
ter a pesquisa brasileira bem desenvolvida, talvez nós tivéssemos conseguido produzir a vacina, não é? Pois é. Cientistas inteligentes nós temos e muitos, porque para fazer o que eles fazem com a estrutura que não existe, competência a gente tem muito aqui no Brasil. Mas infelizmente os nossos grandes nomes não querem ficar aqui, porque aqui não é nenhuma questão, a questão da remuneração ela entra, mas é a questão de você não ter infraestrutura para trabalhar, de não ter dignidade, então todo mundo vai lá para fora, né? Divisão. O objetivo de separar as ideias e elementos em um parágrafo, então separar ideias e elementos. Como que isso aqui vai acontecer? A educação é minuciosa, complexa e demora. Ela se divide em 3 etapas: educação básica, ensino médio e ensino superior. Eu fiz as minhas divisões. Apenas a qualidade constante nessas diferentes fases constrói um ser humano maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir com sabedoria o seu destino. Ok? Vocês conseguiram perceber essas ideias separadas? Educação básica, ensino médio e ensino superior. Eu ainda disse mais, olha aqui, ó, separei. É minucioso, é complexo e é demorado. Dividido em 3 etapas: o ensino básico, o ensino médio e o ensino superior. E aí eu vou explicar o que eu disse. Apenas a qualidade constante nessas diferentes fases constrói um ser humano maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir com sabedoria o seu destino. Então, essa é a construção do desenvolvimento por divisão. Eu gosto muito desse aqui, acho que esse aqui é muito legal para a UERJ, alusão histórica. Relacionar o tema de que vai falar com fatos históricos, lendas, tradições. Essa parte aqui de lenda e tradição a gente pode até deixar mais de lado, mas essa daqui a gente foca nela. Em lenda, a gente pode colocar o que, galera? Literatura. Em tradições, a gente pode colocar filmes históricos. Por que eu trouxe literatura aqui? Porque a literatura faz parte também da história, faz parte do desenvolvimento de um país, da parte cultural do desenvolvimento de um país. Então, vamos ver como é que fica isso? Depois da queda do Muro de Berlim, teve fim o antagonismo leste-oeste. O mundo, então, parece ter aberto as portas para a globalização em definitivo, com uma economia em acelerada rota de competição. Fiz a afirmação, justifiquei a afirmação. Vocês perceberam que essa é a estrutura. Fiz a declaração, expliquei essa declaração. É isso que vocês vão fazer na redação de vocês no desenvolvimento. Claro que vocês vão trazer mais elementos, que vocês vão colocar os operadores argumentativos. É lógico que vocês vão fazer essas construções, linkar com a obra 1984. Mas esse aqui é o início da construção do parágrafo de desenvolvimento. Interrogação. Esse aqui não é muito recomendado, porque geralmente vocês fazem a pergunta retórica. E a pergunta retórica, ela não é muito interessante. Risca a pergunta retórica, ela não é legal. É aquela pergunta que tem uma resposta que todo mundo já sabe qual é. Será que o Brasil, ou melhor, será que o Rio de Janeiro passa por problemas de segurança pública? Todo mundo sabe essa resposta, né? Até quem não é do Rio de Janeiro sabe essa resposta. Até quem é lá do exterior sabe essa resposta. Então, assim, é o tipo de coisa que vocês não devem fazer. Pergunta retórica é uma pergunta que já tem uma resposta. Evitem para a redação da UERJ. Aliás, até para o Enem. Iniciado com uma pergunta retórica que vai despertar o interesse e a reflexão. A menos que vocês não façam essa pergunta retórica. Mas é muito difícil conseguir construir uma pergunta para colocar no texto que não tem uma resposta já pré-definida. Olha aqui. Aumentar a carga de impostos vai de fato melhorar a saúde no Brasil? Todo mundo já sabe que não, porque aqui a gente aumenta imposto e não vê. A gente não consegue ver nem o imposto que a gente está pagando hoje, né? Vai aumentar para quê? Verdade seja dita. O contribuinte desacreditou do sistema, pois tira cada vez mais dinheiro do bolso e não vê retorno nas áreas administradas pelo Estado. Por isso, o povo se sente lesado.
Vocês perceberam como é uma pergunta retórica? É exatamente isso que está aqui. É aquilo que nós já sabemos a resposta. Então, não vale a pena. Bom, resumindo o que nós vimos. Tópico frasal por interrogação, tópico frasal por alusão histórica, por contraste ou comparação, por definição, por declaração inicial e por divisão. O que eu sugiro, e ficaria muito feliz se vocês fizessem, inclusive se me mandassem, criar um tópico frasal de cada estilo com ideias defendidas no texto. Então você pode trazer assim, um tópico frasal de divisão para falar de liberdade de expressão, porque são coisas que a gente vê na obra 1984, para falar de liberdade versus aprisionamento. Fica a critério de vocês, eu tô aqui dando uma ideia de definição para vocês falarem da língua como mecanismo, da língua como mecanismo de domínio e por aí vai. Então, fica essa ideia para vocês abordarem aí na casa de vocês. Vai ser bem interessante vocês fazerem isso. Podem me mandar, não tem problema. Eu vou ficar muito feliz em ver, em ajudar vocês. Falar, olha, vai por aqui. Vocês sabem porque eu tô mandando mensagem direto para vocês no WhatsApp. Mando mensagem mesmo individual. Porque a partir do momento que vocês aceitaram fazer parte desse projeto, vocês aceitaram me ter como uma guia de vocês nesse processo de escrita. Então eu sou assim, gente. Eu falei lá na live que eu era mãezona, se pudesse pegava ali na mão de vocês para ajudar a escrever, porque o sonho de vocês agora também é uma responsabilidade minha. Então é isso que eu estou fazendo com vocês. Eu acredito no potencial de cada um e quero ajudar a que vocês consigam alcançar o resultado esperado. Passar no vestibular, tirar uma nota ótima na redação. Estou aqui para guiá-los nesse caminho. Vamos ver aqui a análise de um texto. Desenvolvimento. Como uma vez disse José Saramago, de fingimentos de verdade e de verdade de fingimentos se fazem, pois, as histórias. Essa aqui vai ser a nossa declaração. Agora eu vou fazer o quê? Vou explicar essa declaração. O escritor evocava. Aqui eu tenho um verbo de comando, é um verbo importante. O escritor evocava, o escritor falava, o escritor percebia. Eu vou precisar desse verbo de comando. Ele evocava o quê? Ele evocava, em uma frase curta e simples, ele evocava o quê? Um tema bastante amplo. Então, o escritor evocava um tema. Que tema? O das fronteiras que separam ficção e realidade, se é que elas existem. Beleza? Vocês perceberam? Eu fiz a declaração inicial, em seguida eu explico essa declaração, venho com a justificativa, evocava um tema. Que tema? O tema de que as fronteiras que separam ficção e realidade, elas são amplas, mas será que elas existem? Vamos ver outro desenvolvimento, e agora um desenvolvimento por contraste ou por comparação. Muitos filósofos e teóricos da literatura já se debruçaram sobre o tema, dentre eles Poe, que propõe que o pacto do leitor com a obra é diferente, podendo haver um pacto de verdade com as histórias reais e um pacto de invenção, de criatividade, quando se trata de narrativas ficcionais. Então eu fiz aqui uma declaração. Muitos filósofos e teóricos já se debruçaram sobre esse tema. Eu vou explicar. Parará. Aliás, eu faço a minha declaração inicial. Agora eu explico. É o filósofo quem usa os termos representância para as narrativas históricas e significância para os textos literários. Uma categoria de narrativas, no entanto, olha o operador opositivo. Desafia as discussões já empreendidas a respeito do tema. São as narrativas distópicas. Olha, vocês estão percebendo alguma coisa? Vocês adoram utilizar o distópicas no texto de vocês? Não porque, em sua estrutura,
apresentem diferenças substanciais em relação a outras narrativas, mas porque, em determinados cenários, essas construções ficcionais parecem antecipar, adivinhar um futuro distópico. Aqui eu trouxe a explicação de distópico para vocês. E aí o que nós temos? Essa estrutura apresenta diferenças substanciais em relação a outras narrativas. O universo distópico criado em 1984, ele traz para a gente uma construção ficcional que parece antecipar, adivinhar um futuro distópico. Vocês conseguiram perceber? Esse desenvolvimento aqui que eu coloquei, ele foi criado por contraste ou comparação. Declaração inicial. As fronteiras difusas entre ficção e realidade, somadas às narrativas distópicas, permeiam as reflexões propostas por Júlia Alves Fardim e Rafael Carrano Leles em um artigo intitulado O Limiar entre Ficção e Realidade, 1984, de Orwell, e os depoimentos da Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora, no qual os autores compreendem uma discussão com base na obra ficcional de George Orwell e os depoimentos obtidos por uma Comissão da Verdade, e o fazem em 3 frentes: a atuação dos órgãos da justiça, violação aos direitos humanos e fundamentais e instrumentos de controle da sociedade. O que ele quis dizer aqui pra gente é que essa obra do George Orwell, ela tem 3 frentes. Ela traz pra gente a ausência, né, desses órgãos de justiça, eles não existem, então a gente pode traçar um paralelo com a realidade e falar do quanto isso é importante pra gente. A violação aos direitos humanos e fundamentais, que também nós percebemos que isso ocorre e que, embora a nossa Constituição diga que isso é errado, que isso não pode ser feito, é crime, acontece, e instrumentos de controle da sociedade, que também é outro tópico abordado na obra 1984. Então a gente tem esses 3 pontos aqui que podem ser debatidos a respeito da obra e que podem ser comparados com a realidade, podem ser comparados com a situação do Brasil. Você pode falar da atuação dos órgãos de justiça, da violação dos direitos humanos que ocorreu no filme, que ocorre no Brasil, mesmo a Constituição não permitindo, os instrumentos de controle da sociedade do filme que são exacerbados em relação ao que nós temos numa sociedade democrática. Mas aí vocês podem trazer para a realidade, vocês podem falar de pequenos grupos que tentam dominar certas regiões e impera ali a lei que eles criam. Ok? Beleza. Isso vocês estão vendo várias formas de construção. Por interrogação. Poderia a sociedade comandada pelo partido em 1984 ser associada à sociedade brasileira no período ditatorial? A violência, os desaparecimentos, a aparência de legalidade de que se revestiam os atos, fosse pela ausência de leis, pela flexibilidade destas para atender a determinados interesses, aparecem nos 2 cenários. Gente, isso aqui é muito importante. Lembrem disso para a prova de vocês, tá bom? Lembrem, anotem isso aqui. É muito importante esse desenvolvimento que eu trouxe. Depois eu vou colocar de onde eu tirei. Esqueci de colocar nesse slide. Não tá aqui, mas eu vou adicionar quando eu fizer a edição de vídeo. Aparecem nos 2 cenários, o real e o ficcional. E aqui é quando a gente tem aquele ponto entre real e ficcional, onde as 2 coisas se cruzam e nós conseguimos enxergar tanto na ficção quanto na realidade. Em tempos de tantas falas acerca de ideologia, a ameaça que vem sendo atribuída à educação e aos educadores neste campo, estaríamos assim como na ficção, sendo ameaçados pela polícia das ideias? E aí ela deixou uma pergunta retórica. Olha quanto desenvolvimento eu trouxe para vocês, todos linkados com 1984. Essa era a minha ideia. Análise de um texto. Vamos lá, desenvolvimento, declaração inicial agora. A tênue linha entre ficção e realidade mostra ainda-se mais flexível na argumentação do artigo, de tal forma que se misturam os casos ocorridos em Juiz de Fora e os que são narrados em 1984, atestando os pontos de discussão
anunciados no início do texto. Ao mesmo tempo em que os documentos reunidos sinalizam um lugar de memória, um lembrete dos fatos ocorridos e a importância de que não sejam esquecidos, a obra literária, dentro da liberdade criativa da ficção, já antevia a possibilidade de tais ocorrências. Olha só o que ele disse aqui, que a obra já fazia essa premonição, digamos assim, né? Elementos como perseguição, tortura, assassinatos e desaparecimentos compõem o cenário brasileiro no período de ditadura civil-militar e também compõe o espaço ficcional criado por Orwell em 1984. Na obra 1984, aqui a gente tem que colocar até as aspas, como sinalizam Fardim e Lelis. O que ele trouxe aqui pra gente? Essa declaração inicial e depois ele vai fazer o que, gente? Vai explicar. Essa parte aqui, olha aqui, ó, ao mesmo tempo em que ele vai trazer vários conectivos, ao mesmo tempo em que esses documentos reunidos sinalizam um lugar de memória, um lembrete dos fatos, a importância de que algo não seja esquecido, a obra literária, dentro da realidade criativa de ficção, antevia a possibilidade de tais ocorrências. Elementos como, e aí eu trago os exemplos, ocorrem, compõem o cenário da ditadura. Então, eu trouxe vários elementos e ao final eu disse que, mesmo fora da ficção, aquilo dali mesmo dentro da ficção, aquilo dali em algum momento passou para a realidade, fez parte da nossa história. Agora, quando nós temos interrogação, vamos lá, um desenvolvimento com interrogação. Ademais, aqui ele não começa já com o tópico frasal, ele colocou conectivo, mas não tem problema. Eu aconselho que vocês não façam isso, podem começar direto com a declaração. O instrumento de vigilância utilizado na obra era a teletela, que tanto transmitia quanto gravava, o que oportuniza a discussão a respeito de que aparatos tecnológicos permitem a vigilância na atualidade. Há exemplos de internet, computadores, celulares e a questão: seria a teletela uma antecipação ficcional do que seria criado? O exercício realizado por Fardim e Lelis pode ser compreendido numa perspectiva de direito na literatura, pensando a partir das categorias propostas por François Host em Contar a Lei, quais sejam o direito da literatura, o direito como literatura e o direito na literatura. Então aqui ele utiliza essa interrogação. Qual é a pergunta? Seria a teletela uma antecipação ficcional do que seria criado? Seria, gente? A teletela uma antecipação do Big Brother? Olha isso, não só do Big Brother, né? Mas de todos os mecanismos que a gente tem hoje em dia, que nos acompanham 24 horas, que estão sempre ali acompanhando tudo que a gente diz e depois pesquisando na internet e oferecendo pra gente como forma de compra? E a violação dos nossos dados? É uma ótima discussão para vocês levantarem na redação de vocês. Olha, eu trouxe várias ideias de argumento aqui. Eu quero ver tudo isso nas próximas redações, hein? Anotem, vejam que vocês conseguem botar no texto de vocês. Perdão, gente. Vejam que vocês conseguem linkar. Eu quero ver isso na escrita de vocês. Temos mais um de declaração inicial. Aqui, ó, conclusão. Uma conclusão iniciada com declaração inicial. Todos esses que nós vimos foram os desenvolvimentos. Agora a gente vai para a conclusão. As discussões realizadas no artigo permitem ver o direito na literatura. As violações e direitos que são narrados na ficção associados aos depoimentos referentes ao período da ditadura civil-militar vivenciado no Brasil e que narram algo semelhante ao anunciado. Aqui, percebam que na conclusão, ele fez um breve resumo de tudo que foi dito no texto. Ele resumiu e agora o que ele vai fazer? Concluir a ideia dele a respeito disso. Ele resumiu o que ele viu, fez essa declaração inicial, resumindo. Mais que conclusões, a leitura do artigo referenciado nos deixa com inquietações. Olha que interessante se vocês concluem assim. Mais que conclusões, este texto nos deixa com inquietações e com um repertório de possibilidades que permitem perceber
nas relações entre direito e literatura uma ampliação no olhar, pensando não apenas as fronteiras tênues entre ficção e realidade, mas, para além disso, as múltiplas possibilidades oferecidas pela literatura para pensarmos o direito. O que ele fez nesse texto que nós vimos aqui? Ele utilizou a literatura, a obra 1984, para explicar nuances do direito. Quais? A liberdade, as instituições democráticas, os poderes legislativo, executivo, judiciário, todas as instituições que fazem parte de um regime democrático, ou seja, de uma sociedade de direito, ele utilizou no texto a partir da obra 1984. Foi isso que nós vimos. Por isso esses links entre literatura e direito, entre realidade e ficção. A realidade é o direito, a ficção é a obra 1984. O ponto onde essas duas coisas se cruzam. Então, o que eu sugiro? Releiam isso que nós vimos agora, retendo as informações. Porque nesse primeiro momento, nós fizemos uma leitura de análise de estrutura. Não foi uma leitura tão profunda no conteúdo, no que ele quis dizer, mas foi para mostrar para vocês, aqui foi a declaração inicial, aqui tem um conectivo, presta atenção nisso. O que vocês vão fazer agora quando acabar a aula? Reler tudo isso, ver o que vocês conseguem aproveitar no texto de vocês, porque tem muita coisa aqui interessante para o 1984 e que entra de forma neutra, independente do que a UERJ for cobrar de vocês como proposta de redação. Vocês sempre podem linkar o 1984, que é a literatura, com o direito, com a realidade. Beleza. Bom, no desenvolvimento, portanto, você irá expor os motivos que te fazem acreditar na sua tese, os motivos que te fazem defender aquele ponto de vista. Tese, na introdução, defesa de ponto de vista. Tese na introdução, defesa de ponto de vista. Memoriza isso e leva como mantra. Não tem o guerra é paz, liberdade é escravidão? Agora vocês vão memorizar. O que é a tese? Eu já esqueci. Gente, que moral que eu vou ter com vocês agora. Lembrei. Tese, defesa do ponto de vista na introdução. Tô até fechando o olho. Defesa do ponto de vista na introdução. Canta aí comigo. Tese, defesa do ponto de vista na introdução. Comenta aqui embaixo. Tese, defesa do ponto de vista na introdução. Para vocês não confundirem com tema. E o que vocês vão fazer com a tese? Vão defender com unhas e dentes e garras e tudo que tiver direito no desenvolvimento de vocês. Combinado? Então é isso. E, para a gente finalizar a aula, o nosso Vamos Treinar, a próxima redação de vocês, que traz justamente os lemas guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E aí, amigos, que eu amo, meus alunos queridos, eu amo vocês. Gosto muito mesmo de estar aqui, ajudando, de dar essa aula para vocês. Eu estou muito contente e hoje é o meu aniversário. Hoje é dia 4 de março. Meu aniversário, não sei que dia vocês vão assistir essa aula, mas deixem também os parabéns no comentário. Então, eu quero mantra no comentário, eu quero, se vocês gostaram da aula, eu quero parabéns. Quero tudo isso, tá bom? Tô comemorando o meu dia da forma que eu mais gosto, dando aula para os meus alunos. E para quê? Pro vestibular da UERJ. Eu não podia querer nada melhor. Então, é isso, gente. Leiam aqui a proposta de redação, que é essa daqui, A língua é um instrumento de interação social, pois ela possibilita a vida em comunidade e a expressão. A partir do trecho dessa afirmativa, podemos afirmar que a língua pode ser usada como instrumento de poder? Por quê? E agora vocês vão dizer assim, professora, esse tema está parecido com o da redação número 1. Ele está, eu sei disso, mas é proposital. Sabe por quê? Lá foi o primeiro texto que vocês fizeram comigo. Agora já não é mais o primeiro texto. Agora é o 6º. A ideia, ela repete, mas vocês estão munidos com muito mais argumento e muito mais estrutura. Eu quero ver um texto mais robusto do que aquele primeiro.
porque eu vou comparar os dois. A proposta de colocar esse mesmo tema na aula 6 foi... A proposta foi de propósito. Mas é verdade, foi mesmo, foi de propósito. Porque o 6 é como se fosse o meio da nossa aula. Nós passamos da aula 5ª, um pouquinho depois do meio, né? Chegamos à aula 6 e agora eu quero ver como é que está o desenvolvimento de vocês. Combinado? Espero que sim. Espero que vocês gostem. E eu estou aqui para ajudá-los no que for preciso. Vamos juntos. Um beijo. Tchau, tchau.